Sem autoconfiança, você não escolhe nem o lanche na cantina da faculdade. Olá, você acaba de embarcar no Expresso Psicologia, seja muito bem-vindo. Eu sou Rondinelli, sou psicólogo clínico e hoje eu vou te dar algumas dicas ou te propor algumas reflexões para a gente se tornar mais autoconfiante. Para você se tornar mais autoconfiante na tua vida. Então, se você acha que um pouco mais de confiança na tua vida te faria ser uma pessoa melhor, então pega aí o teu cafezinho e vem conosco. Bom, gente, eu tenho misturado reflexões com dicas para vocês poderem fazer o seu processo de autoconhecimento e de desenvolvimento pessoal e tirarem desses podcasts, dessas conversas, dessas reflexões, os seus próprios insights para se desenvolverem. Então, hoje nós vamos falar sobre autoconfiança. Se você é aquela pessoa que tem muita dúvida, que tem muita insegurança, tem dificuldade para escolher, tem dificuldade para se arriscar, tem dificuldade para caminhar, né? Traçar um caminho e seguir, e acreditar e confiar e ir em frente. Então esse vídeo é para que você reflita um pouco sobre os seus motivos para não conseguir fazer isso e saia desse problema e consiga encontrar a sua autoconfiança e si mesmo para buscar aquilo que você quer. Então fica comigo até o final e olha, já vou lembrando você de dar o like aí, né? Se você não é inscrito, se inscreve no canal para ter mais conteúdos como esse. Não espera até o final, já dá o like agora, porque no final você não vai esquecer de tirar o like. Se você não gostar do vídeo, você vai tirar o like, mas por enquanto você vai acreditar, confiar na qualidade desse vídeo e na possibilidade que ele tem de te ajudar. Então já dá o like aí que você não vai se arrepender. Eu garanto, confia. Então eu acho que talvez seja até dispensável vender a autoconfiança para você. O que eu posso dizer é que, em alguns momentos, o excesso de autoconfiança pode te prejudicar. Se você confia demais em si mesmo, você não vai saber lidar com as suas próprias emoções ou você não vai ter as emoções adequadas, as emoções necessárias para ter um mínimo de cautela, o mínimo de medo até, o mínimo de insegurança necessária para tomar cuidado nas suas decisões, nas suas escolhas, nos seus riscos. Então, quando a gente tem um nível de medo, a gente tem um nível de cautela e consegue calcular melhor os riscos. Então, é importante que você tenha um nível de insegurança, tá? Que é para que você tome mais cuidado, se prepare melhor e tenha um mínimo de cautela para arriscar, para viver a sua vida. Mas, de forma geral, a confiança, a autoconfiança, a confiança que você tem, que você pode ter em si mesmo, ela é produtiva. E se você sofre com a falta de confiança, você vai saber do que eu estou falando. Ou se em algum momento na sua vida você já teve uma queda, uma baixa da confiança, você sabe o quão ruim é isso, o quanto isso atrapalha a nossa vida. Então, é desejável que a gente aprenda a confiar mais em nós mesmos. Você pode dizer, então a autoconfiança tem a ver com autoestima? Tem a ver, não é somente isso. A autoestima não se resume somente à confiança, à autoconfiança, mas tem a ver. Vamos entender o seguinte, autoconfiança tem a ver, a gente pode explicar isso com a forma como a terapia cognitivo-comportamental enxerga isso. Vamos entender através da tríade cognitiva. Então pensa assim, a nossa postura, os nossos comportamentos diante do mundo, eles estão entrelaçados com a forma como a gente vê a nós mesmos, a forma como a gente vê as outras pessoas e o mundo ao nosso redor e a forma como a gente vê o futuro. São três coisas. Então, a pessoa que tem confiança em si mesma, a pessoa que tem autoconfiança, ela vê a si mesmo como? Imagina aí. Ela se vê como uma pessoa suficiente, como uma pessoa competente, como uma pessoa capaz. E isso gera segurança para ela enfrentar o mundo. Agora, como é que ela vê o mundo e as pessoas? Como normais, como alcançáveis, não como algo ruim, destrutivo, ameaçador. Então ela vê o mundo como se estivesse ali ao seu alcance e como se fosse algo com o qual ela pudesse lidar. E o futuro? A pessoa que tem uma autoconfiança boa, ela vai ali e vai ver o futuro e a consequência dos seus passos como algo positivo. Ou seja, o que eu faço hoje, o que eu planto hoje vai ser bom para mim no futuro. E se for ruim, se eu tomar a decisão errada, se eu me prejudicar de alguma forma, eu terei, lembra de como ela se vê, eu terei capacidade suficiente para corrigir
ou para lidar com esses erros. Então é assim que eu vejo a mim, é assim que eu vejo o mundo e as pessoas, e é assim que eu vejo o futuro e as consequências dos meus atos. Agora, a pessoa que não tem autoconfiança o suficiente é o contrário disso. Ela se vê como uma pessoa incapaz, ela se vê como uma pessoa insuficiente, incompetente, frágil, vulnerável e pequena. O mundo, por outro lado, é algo enorme, algo grande, algo ameaçador, algo que vai destruir, e as pessoas certamente estão ali esperando ela cair ou querendo que ela caia, ajudando ela a cair, inclusive, empurrando ela, para logo depois que ela se prejudicar, eles julgarem, eles apontarem o dedo, eles falarem mal. Então a pessoa que tem uma autoconfiança baixa tem esse problema, vê o mundo dessa forma, e as consequências dos seus atos, né, o futuro é assustador, é amedrontador, é aterrorizante. Eu vou tomar uma decisão errada porque eu sou fraco e o mundo é grande, eu vou fracassar, eu vou falhar. E será, claro, as consequências dos meus atos serão irreversíveis. Então, essa forma de ver o mundo é absolutamente prejudicial, e é isso que causa a desconfiança em si mesmo, a autoconfiança baixa. Então, vou trazer aqui algumas reflexões, e são poucas, tá? São poucas reflexões. Esses vídeos aqui, eles funcionam mais para você refletir, você ter os seus insights e aí promover o seu próprio autodesenvolvimento. Então, primeiro ponto que você precisa levar em consideração, ter em mente para desenvolver a sua autoconfiança, que é, claro, mudar a forma como você vê a si mesmo, o mundo e as pessoas e o seu futuro. Primeiro ponto. Esse é o primeiro de 3 pontos, tá? Primeiro ponto é que você tem que estar preparado. Você tem que estar preparado. Às vezes a gente, sei lá, eu tenho medo de falar em público. Eu não consigo me sentir seguro para falar em público. Eu travo, eu não consigo, eu sequer enfrento, eu evito aquela situação. Às vezes não é simplesmente medo, não é simplesmente falta de confiança, não é simplesmente, cara, às vezes é incapacidade mesmo. Às vezes você simplesmente não sabe o que fazer, às vezes você simplesmente não sabe apresentar. Quantas vezes você ensaiou o seminário? Quantas vezes você gravou a sua voz enquanto falava para você se acostumar com a sua voz enquanto fala? Quantas vezes você gravou o seu vídeo, gravou-se a si mesmo falando e ficou ouvindo aquilo ali? Quantas vezes? Então, a pessoa que está preparada, ela tem muito mais probabilidade de ter mais confiança e mais segurança na hora de apresentar do que a pessoa que simplesmente acha que pode estudar um pouquinho o texto e acha que pode falar na hora. E isso aí acontece com pessoas que já estão absolutamente seguras de si mesmas. Aquelas pessoas que conseguem, que estão habituadas àquele tipo de apresentação. Aquelas pessoas que têm mais desenvoltura. E para você ter mais desenvoltura, você precisa praticar. Você precisa exercitar a sua capacidade. Então, como é que eu tenho mais confiança para dirigir? Você pega o carro, você vai dirigir lá por, 100 horas. Passa 100 horas num ambiente seguro, num ambiente em que você possa dirigir. 100 horas é bastante tempo. Se você não consegue em 100 horas, vai para 500 horas. Quanto mais você praticar, mais você vai se sentir seguro para executar aquela tarefa quando tiver alguém olhando, observando ou analisando você. Então não adianta você estar seguro se você não está preparado. Você pode colocar por terra toda a sua segurança se você está falsamente seguro ou está seguro de uma coisa que você não deveria estar seguro. Se tem uma atividade que você precisa fazer, você precisa praticar mais do que você faz hoje. Preste atenção. Você tem uma apresentação para fazer, você não está confiante. Você vai ensaiar essa apresentação pelo menos 20 vezes. Coloca um número que seja possível para você. 20 vezes. Agora você vai gravar e vai ouvir. Você vai gravar a primeira, vai ouvir. Vai anotar todos os seus erros e vai gravar a segunda e vai repetir a apresentação, corrigindo os erros que você cometeu na primeira. Na terceira, a mesma coisa, corrige os erros da segunda e daí por diante. Enquanto você não coloca aquelas palavras da sua apresentação na ponta da sua língua, você não vai ter segurança. Então, de toda forma, esteja preparado. Outro ponto é melhore a sua relação com o próprio erro. É muito comum que as pessoas tenham muita dificuldade nesse primeiro ponto aí para refletir, nessa primeira dica, porque elas simplesmente não conseguem errar. Elas não conseguem ouvir a própria voz numa apresentação. Não conseguem. Então, se você não tem a capacidade de errar, você não tem a capacidade de acertar. Você precisa passar pelo erro para conseguir chegar
até o acerto. E geralmente as pessoas que não sabem e são inseguras com o seu próprio comportamento, com o seu próprio desempenho, porque não sabem, é porque não aprenderam. E por que não aprenderam? Porque não tiveram a resiliência para enfrentar o próprio erro. Se você quer, mais uma vez usando o exemplo do trânsito, de aprender a dirigir. Para quem, se você acabou de aprender a dirigir, né, ou se você lembra, tem uma certa memória de como foi, nos momentos em que você estava tendo as primeiras aulas, que você pegou o carro pela primeira vez, é extremamente difícil para quem está começando. Depois o seu corpo vira o seu próprio carro e você nem sabe mais que está dirigindo. Mas para quem está começando, é tanta coisa que você tem que aprender ao mesmo tempo, é tanto detalhe que aqui você tem que se atentar, que é muito difícil. Aquele momento em que você aprende a dirigir é um destruidor de ego. O seu ego vai para o espaço. Então, se você tiver um ego muito inflado e não consegue lidar com os próprios erros, você não aprende a dirigir. A pessoa que quer ter autoconfiança, ela precisa entender que o erro é necessário para a vida. Você vai tomar uma escolha, você vai fazer uma escolha na sua vida, você precisa entender que você pode errar, que tem coisas que não tem como você simplesmente aniquilar a possibilidade de erro. E eu tô falando aqui, inclusive, das decisões que são mais importantes da vida. As mais importantes. Eu tô falando aqui do seu casamento, eu tô falando aqui do seu trabalho, eu tô falando aqui de coisas que são extremamente importantes. Você precisa entender que erros podem acontecer e você precisa lidar com a possibilidade de você errar. Então você vai no restaurante, coisa simples aqui, você vai no restaurante, vai na lanchonete e você não consegue escolher o cardápio, cara, você não consegue escolher o que você vai comer, porque você acha, cara, eu não quero fazer uma escolha errada. Mano, é R$20 o lanche, entendeu? É R$30 o lanche. No outro dia você vai lá e escolhe outro. Não é possível que você não possa simplesmente fazer uma escolha naquele momento. Então, você tem que ter autoconfiança para entender que a vida vai continuar e você vai poder acertar novamente, que você precisa estar aberto ao erro. E se você está aberto ao erro, você se torna mais autoconfiante. São as pessoas mais sensíveis ao erro, à frustração e ao fracasso que são mais inseguras. Preste atenção, olha só, por mais competentes que elas possam ser, se elas são muito sensíveis ao erro, elas não conseguem ser seguras, elas terão sempre uma autoconfiança baixa. Mais uma reflexão aí, melhore a sua relação com o tempo, ou seja, com o processo, com o progresso. Pessoas que são inseguras e não têm um nível bom de autoconfiança costumam achar que já deveriam estar prontas, costumam achar que já deveriam saber. Inclusive, tem muita dificuldade para aprender, para se expor à aprendizagem, porque acham que já deveriam estar prontas. Então, se você se cobra por ser bom hoje, sendo que não está no tempo ainda de você ser bom, você não vai conseguir aprender. Você tem que ter um nível ali de paciência para ser autoconfiante. Eu não estou na hora ainda de ser excelente, de ser nível ótimo nisso. Então, se você quer ter uma relação melhor com a sua autoestima consigo mesmo, com a sua autoconfiança, você precisa entender, a vida não é tão curta assim. A vida não é, você escolhe hoje e a vida acaba amanhã. Tem escolhas que você pode, no futuro, conseguir resolver, conseguir lidar, conseguir refazer. Você pode mudar de carreira, você pode mudar de relacionamento, você pode mudar a cidade em que você vai morar, você pode morar numa outra cidade, você pode comprar um outro carro, você pode comprar uma outra casa. Cara, nem todas as decisões da nossa vida são definitivas, e mesmo as que são definitivas, nós podemos desenvolver, à medida que o tempo passa e que a gente se interessa pelo desenvolvimento pessoal, a gente pode desenvolver estratégias e recursos para lidar mesmo com decisões que são definitivas. Então, a gente costuma encerrar a vida quando a gente toma uma decisão. Tá muito errado isso, né? Então, eu posso melhorar. Eu tenho tempo para saber se é aquela profissão que eu quero mesmo. Mas naquele momento, e esse é um ponto extremamente importante, ter uma relação melhor com o tempo é entender que você não tem acesso ao seu futuro. Uma boa decisão não é necessariamente uma decisão que no futuro tenha dado certo. Não é assim que funciona. A gente não mede as decisões. A gente não deve, na verdade, medir
as decisões que a gente toma somente através do resultado que elas nos causam no futuro, né? Dos resultados que elas geram no futuro. Então, a melhor forma de você avaliar uma decisão é não cometendo anacronismo, que é, por exemplo, você avaliar o que você fez no passado com a cabeça que você tem no futuro. Porque aí a vida é muito fácil. Eu vivo a vida de frente para trás. Eu sou igual o Benjamin Button, que vive a vida, nasce velho e vai morrer novo, né? Não existe isso. Então, naquele momento, você tem aquelas variáveis, aquelas circunstâncias, e a gente avalia se aquela decisão foi bem tomada, se aquelas variáveis e aquelas circunstâncias justificaram aquela decisão naquele tempo e não no futuro. Porque aí a gente não tem como avaliar. Às vezes a gente toma decisões erradas e essas decisões vão dar certo no futuro. E às vezes a gente toma decisões certas que vão dar errado no futuro. Porque a forma de avaliar uma decisão é olhando para aquele tempo, para aquele momento, para aquele instante da nossa vida. Então, isso tem que tirar da sua cabeça o peso por escolher, na verdade, as pessoas até têm dificuldades de escolher, porque ficam tentando olhar para o futuro e saber se vai dar certo ou não vai dar. Então aí fica difícil, porque você não vai conseguir saber, é impossível você prever o futuro, é impossível. Obviamente, algumas escolhas são muito óbvias. Tem coisas que, claro que vai dar errado no futuro, mas essa informação você tem no presente. Então você só pode prever o futuro a partir da informação que você tem no presente. Então é assim que você avalia as suas próprias escolhas. Tira da sua cabeça essa ideia de que você tem que prever todos os cenários, porque não dá. Se você consegue, ok, faz um esforço, e se não tiver como fazer isso, faz a escolha. E entenda uma coisa, é melhor você escolher do que você escolher certo, porque tem gente que usa essa estratégia de escolher sempre certo para não escolher nada, colocar a sua vida na mão de outras pessoas e não sair do canto, mas também não errar porque não escolheu. Então é melhor você escolher e lidar com as consequências da sua escolha, porque se você escolhe, se você toma decisões, você coloca a sua vida na sua mão. E com a sua vida na sua mão, você tem a possibilidade de viver uma vida boa ou corrigir os problemas e as consequências das escolhas que você tomou. Então, gente, reflete sobre esses pontos que eu trouxe aqui. É assim que você desenvolve autoconfiança e para de se importar tanto com as escolhas que você tem que tomar. E você começa a fazer escolhas sabendo que, hora ou outra, a vida vai acabar dando certo.